como a gente tem uma torcida muito grande, que a gente ainda não explorou quase nada disso, eu não vejo necessidade ainda do Vasco se transformar num clube empresa. Clube empresa é quando você é um clube associativo, sem nenhuma perspectiva de melhora, com finanças completamente deterioradas, sem torcida, uma torcida relativamente pequena, que não tá crescendo. Então, eu acho que não é o nosso caso. E tem um outro componente também, que na hora que você se transforma em sociedade anônima, em clube empresa, você vira uma sociedade anônima e tem que pagar imposto. A carga tributária no Brasil é muito alta. Você vai pagar aí uns 30%, 40% de encargos aí, de impostos sobre o seu resultado. Então é melhor a gente seguir do jeito que a gente está. Terminou agora há pouco, o Vasco perdeu para o Botafogo, para surpresa de ninguém. Essa gestão aí, aliás, desde a gestão Campelo, o Vasco virou freguês de carteirinha do Botafogo. Pode ser o jogo que for, pode ser o campeonato que for, Copa do Brasil, eliminou o Vasco, Campeonato Brasileiro da Série B, deu porrada nos dois turnos, 4-0 em São Januário. Campeonato Carioca o ano passado, Campeonato Carioca esse ano, o Vasco do Jorge Salgado é freguês de carteirinha do Botafogo, né? E antes de falar até da partida propriamente dita, eu quero aqui deixar um recado para esses gestores pilantras, esses canalhas que estão querendo fazer de tudo para vender o Vasco, para sacanear mais ainda o torcedor vascaíno por causa de ambições pessoais. Tá rolando aí uma conversa de bastidor que esses gestores enfiou dentro do avião, foi fretado para ir para o Maranhão, um monte de conselheiro e benemérito, que raça de gente safada é essa que aceita ganhar o Vasco nessa situação, ganhando voo de graça, ingresso de graça, não tem um mínimo de vergonha na cara e nem caráter. Aí, pra que isso aí? Uma troca, né? Tá afagando ali, o conselho tá comprando os conselheiros pra votar aí a venda do Vasco. Enfiou um monte de conselheiro e benemérito aí no avião, levou pro Maranhão, tudo pago, ingresso, passeio, todos eles fazendo tudo no Maranhão. Tá aí às custas do Vasco e do torcedor vascaíno. É isso que a gente merece. É isso que esse torcedor Nutella, filho de uma puta, merece. Pra ficar defendendo essa gestão canalha nas redes sociais. Você pode fazer vídeo, você pode fazer publicação, sempre vai ter um torcedor filho de rapariga pra vir questionar o que você tá falando e defender essa gestão de merda. Agora vamos falar do jogo, que o Vasco perde a invencibilidade, perde a liderança, perde a vice-liderança, né? A gente faz um primeiro tempo horroroso com jogadores que antes vinham se destacando por causa da questão física, da vontade, mas encontrou um time também limitado, o Botafogo, mas que fisicamente se entregou mais. E quando um time vai vir jogar com o Vasco, que é o caso da Série B, se correr mais, se entregar, se também for na questão física, a gente tá lascado, porque o que tem na Série B é time que vai correr mais do que o time do Vasco. Você pode colocar esse tanto de operário, carregador de piano. Quando a gente vinha aqui criticar, não, você gosta você reclama de tudo, o time ganhou, você tá reclamando, O segundo tempo do Vasco foi horroroso. O segundo tempo do Botafogo, o Botafogo deixou de jogar. O Botafogo, dentro das suas limitações, ficou esperando para ver se matava o jogo no contra-ataque, mas não tinha competência de matar o jogo no contra-ataque. O Vasco com o seu Léo Matos, que esse precisa fazer um tratamento psicológico, precisa ir fazer alguma coisa, mas jogar bola não tem condições, né? Não jogou absolutamente nada de novo. Quase que foi expulso, né? Tomou um amarelo idiota, atropelando o jogador do Botafogo fora de campo, num lance totalmente sem propósito algum, não era perigo na defesa, era um ataque, a bola do lado de fora, e se mostrando um total desequilíbrio. O Ulisses, o cara passou por ele assim como quem passa por ninguém, né? O Anderson Conceição e o Thiago Rodrigues, esses dois ainda vou isentar da culpa, porque os dois ainda são os que ainda jogam mais ou menos. Na volância, o Matheus Barbosa, mais uma partida muito, mas muito ruim, não gosto. O Yuri estava jogando muito melhor nessa cobertura, nessa proteção do sistema defensivo, mas
Mais uma vez trouxemos um jogador bichado, né? Tá aí no departamento médico, veio, fez graça, agradou a torcida, é vascaíno, mas tá de molho, tá no DM, tá de chinelo e não joga. E assim, esse que entra para ser o primeiro volante não tem condições. Vou aqui eximir outro também dessa partida ruim, principalmente no primeiro tempo. O Juninho jogou muita bola no primeiro tempo, jogou muita bola no segundo tempo, muita personalidade, vontade, garra. O moleque tá jogando muita bola. Juninho, falei do Léo Matos, né? O Edmar, meu Deus, que jogador horroroso. Não, mas o Edmar é experiente. O Edmar é o cara que defende. O Edmar é horroroso. O cara é horror. Não é à toa que o Bragantino dispensou, não. Aí me coloca o Riquelme naquela pressão. Aliás, no segundo tempo ele parte para um esquema maluco. A gente só não tomou gol porque o Botafogo não tinha ali um bom jogador, porque senão tinha tomado vários gols aí, oportunidades de contra-ataque eles tiveram, né? Porque no segundo tempo ele chega a colocar 4 atacantes. Ele entrou, ele tava com o Peck, o Raniel, o Getúlio e o Figueiredo. Não adianta você empilhar atacante se você não criar. Até criou, até chegou, até vai ter muito torcedor falando: você fala demais, o time arrebentou no segundo tempo, o melhor do time foi o goleiro Gatito Fernandes. O Botafogo deixou o Vasco jogar no segundo tempo. Como eu falei, não tinha qualidade para ampliar, porque se tivesse, tinha ampliado. Mas tá aí, o Bruno Nazário, outro jogador meia boca, horroroso o primeiro tempo. Aliás, todos eles jogadores, o primeiro tempo foi horroroso. Nenê, Bruno Nazário. Cadê o Ranigol? Cadê o Ranigol? É o caralho. Gente, tem que comer muita grama ainda para se chamar de Ranigol. O cara chega no Vasco, faz 3 gols no Campeonato Carioca, já tá fazendo vídeo falando, nada contra a história de vida dele, o problema que ele tinha com drogas, com bebida, ele largou, parabéns para ele, torço para que isso dê certo, nada contra a vida pessoal particular, mas é um jogador mesmo. Nem na bola pegou hoje, nem na bola ele conseguiu pegar. Então a gente, é o que eu falei, empilhou o atacante no segundo tempo, tira o Bruno Nazário, deixa o Nenê, que ainda criou, a gente ainda teve algumas oportunidades, teve uma bola do Getúlio sozinho que ele errou, teve a bola do Riquelme que ele pegou errado, subiu a bola, tivemos oportunidade de empatar, também não vou também crucificar o time, mas é limitado, é fraco, isso que eu posso falar, gente, para os empolgados, é porque eu falei, a gente ganhou partidas de times aí do Campeonato Carioca, mas com muita dificuldade. A gente empatou com o Boa Vista passando sufoco, a gente empatou com a Portuguesa, ganhou de 1-0 da Portuguesa, um gol de pênalti, uma cagada de um zagueiro que entrou, né, ali no segundo tempo. Se não tinha ganho da Portuguesa, e hoje o Fluminense colocou o time B, ele não botou misto não, ele botou o time B para jogar com a Portuguesa, e quem assistiu o jogo, o Fluminense dominou o jogo, ganhou de 1-0, podia ter feito mais, um golaço do Cano, só deu Fluminense, a Portuguesa nem incomodou contra o Vasco, a Portuguesa deu uma blitz do caramba ali, só não empatou também porque não teve sorte. E aí é o que eu tô falando, a gente vinha ganhando, vinha conquistando os resultados, que é muito importante, mas a gente que acompanha o futebol e não é resultadista como um monte de torcedor Nutella, via que o time era fraco, principalmente no segundo tempo, caía. Hoje houve uma inversão, a gente jogou bem no primeiro tempo, ou ruim no primeiro tempo, e jogou melhor no segundo tempo, mas como eu falei, partiu por um esquema kamikaze, ou faz ou se lasca. Deu sorte de não tomar mais, porque o Botafogo não tem um bom elenco, não tem qualidade também, senão tinha feito 2, 3 nos contra-ataques. E esse esquema kamikaze, é lógico que ia fazer o Vasco crescer no jogo, lógico que ia fazer o Vasco criar mais jogadas. Você tinha um Riquelme, que é ofensivo, o Nenê, o Juninho, o Peck, o Raniel, o Getúlio e o Figueiredo, 4 atacantes, junto com um lateral que estava fazendo quase uma função ali também de um outro atacante, ou um ponta, né? Junto com o Juninho, que ora ajudava na cobertura, mas estava chegando muito também, mais o Nenê. Então o Vasco era um time ofensivo no segundo tempo, mas não teve ali a competência para colocar a bola para dentro. E futebol aí se resume em bola para dentro. Como o Botafogo colocou e o Vasco não, perdemos por 1-0. Destruir o trabalho do Zé Ricardo, desqualificar os jogadores, não dá, né? Não dá também para fazer isso, mas a gente sabe que é um time limitado,
a gente sabe que são jogadores esforçados, mas que falta muito, mas muita qualidade para a gente aguentar uma Copa do Brasil e um Campeonato Brasileiro da Série B. Temos um time de operário, eu falei isso aqui o tempo todo, temos um time de carregador de piano, temos um time de jogadores que são esforçados. E time com jogadores esforçados, a Série B tá lotada. A gente precisa ser diferente, ter qualidade. Se não tiver qualidade, a gente vai ser engolido mais uma vez no ano. Primeira derrota, vamos ver como é que vai ficar o ambiente, o psicológico desses jogadores para a sequência do campeonato e para a sequência do ano. Grande abraço, desejar para você aí um fim de domingo abençoado. Daqui a pouco tô na live lá do Léo, vai ter uma live com os youtubers contra a SAF a favor da AGE. Fique com Deus e saudações vascaínas.